Bom, nós então falamos dos elementos essenciais. Começamos por apresentar um desses elementos essenciais, que é o autor, né, ou a responsabilidade da obra. O segundo elemento essencial de uma referência é o título da obra, né? Então, o título, segundo a BNT, ele deve ser sempre reproduzido, né, conforme ele está apresentado no documento. Ele deve ser diferenciado tipograficamente. Então, a gente pode observar que nas referências, em geral, o título das obras, títulos de livros, títulos de tese, dissertações, TCCs, daquele conjunto de documentos que a BNT chama monografia. E depois a gente vai ver isso com um pouco mais de clareza. Então, os títulos eles devem ter sempre esse destaque, que em geral a gente usa um negrito, mas não necessariamente. A BNT diz que a gente precisa destacá-los. Então, pode ser o negrito, pode ser o itálico, o sublinhado, né? Isso para títulos de monografias. Para títulos, quando a obra é um periódico, né? E aí a gente vai ver essa distinção. O destaque do título fica então no título, no nome do periódico, no nome da revista, no nome do jornal, tá? Uma outra coisa, os títulos dos periódicos, eles podem ser abreviados, assim como a gente mencionou que prenomes dos autores podem ser abreviados. Para os títulos do periódico também nós podemos utilizar a forma abreviada. E também nesse caso a norma diz, a gente precisa então manter um padrão, ou seja, se na mesma lista de referência eu devo manter uma coerência. Então, se eu optei por abreviar um determinado título de periódico, que em toda referência esse periódico apareça abreviado. Se por outro lado eu optei por deixá-lo por extenso, que também eu mantenha ele por extenso em toda a lista das minhas referências, tá? E com relação a isto, ela diz que títulos que possuem apenas uma palavra não podem ser abreviados. Então, títulos de periódicos, né, que tenham apenas uma palavra, e o exemplo que a gente colocou aqui foi da revista Biotemas, então nós não podemos abreviar, só títulos que contenham mais de uma palavra. Por que tem etal ali se eu tenho um autor? Não entendi? Como? Por que tem etal ali se eu tenho um autor? Não, na verdade a obra tem mais de 3 autores. Sim. E quando ela tem mais de 3 autores, eu vou usar o primeiro, seguido da expressão etial. Não precisa ser os 3, pode ser... Não, o primeiro autor é etial, tá? Ali depois do Distrito Federal, vírgula, aí depois, antes do V, precisa ter o espaço. Sim, é V ponto espaço. Às vezes, gente, na hora de fazer, de digitar, ou mesmo às vezes no slide, não aparece claramente esse espaço, tá? Mas para separar os elementos, a gente sempre separa por vírgula, né? E sempre depois do ponto a gente tem um espaço em branco. Tá? Às vezes isso não está muito claro, ou porque está na transparência, ou porque não foi dado esse espaço. Mas a norma pede que se coloque esse espaço depois do número ou depois do volume, tá? N ponto espaço, número, espaço. Então sempre a gente vai observar que tem um espaço, né? E não um espaço antes do ponto. E não aqui, exatamente, né? Aqui não deveria ter esse espaço. Então aí a gente pode ver que é um errinho na hora de fazer a digitação, tá? Depois o terceiro elemento, então, que é considerado pela BNT um elemento essencial, é a edição, tá? Indicar a edição sempre é muito importante, porque dependendo da edição da obra, o conteúdo ou alguma coisa deve ter sido alterado na obra para que a gente tivesse uma próxima edição, tá? Então é sempre muito importante que a gente faça a indicação da edição da obra. A edição, então, segundo a BNT, ela deve ser sempre feita, né, em algarismos arábicos, seguido de ponto e a abreviatura da palavra edição, tá? Sempre no idioma da publicação. Então, se eu estou fazendo a referência de uma obra que está em inglês, francês, espanhol, alemão, eu preciso sempre fazer a indicação da edição, né? A palavra edição abreviada sempre no idioma da obra. Então, aqui a gente colocou alguns exemplos, tá?
E aqueles exemplos que a gente, ou das demais, né, os demais idiomas que a gente desconhece, a gente precisa procurar. Mas sempre a gente precisa fazer no próprio idioma, tá? Mas aí então se você coloca, quer dizer, edição second, por cada idioma você coloca conforme o idioma da obra. Sim. Isso, tá? Sempre conforme o idioma. Certo? Depois, com relação ao local, outro elemento importante. Sim? Por favor. Em relação a essa questão da edição, hoje em dia tem muito livro virtual, né? Tem que fazer alguma... Sim. Não o site, né? O livro mesmo, só que às vezes tem diferença, né? Na edição impressa da edição e-book, né? Então, sim. Às vezes, quando a edição já é impressa, ela é simplesmente a digitalização dessa edição impressa. Isso, né? Quando isso acontece, a referência de material eletrônico, material digital, ele vai seguir sempre o mesmo modelo de referências no formato impresso, tá? O que vai diferenciar? Nós vamos colocar ao final o endereço eletrônico, se ela estiver disponível online, e a data de acesso, né? Caso contrário, se for uma obra eletrônica, mas que não está online, por exemplo, um CD-ROM ou uma outra mídia, no final da referência nós vamos fazer a indicação dessa mídia, tá? Então isso difere. Uma outra distinção é que se ela não faz indicação de edição, né, digamos que ela é uma obra em papel na terceira edição, mas ao ser feita uma edição digital, a menos que tenha havido uma nova edição, né, ela vai ser uma outra edição. Então, sei lá, vai ser a primeira edição, e aí nesse caso você não vai fazer indicação de edição, tá? Uma outra distinção é com relação ao ISBN, tá? O ISBN de uma obra impressa é quando essa obra é digitalizada, o ISBN passa a ser outro. Então você também pode colocar o número do ISBN no final da referência como uma nota, né? No final da referência, ou seja, depois do elemento data de publicação, nós podemos colocar notas. Então notas é sempre alguma informação complementar, alguma informação que vai nos auxiliar a identificar e depois recuperar essa obra. E o ISSN para periódicos ou o ISBN para livros é sempre um elemento que pode nos ajudar na recuperação dessa obra. Então ele poderá ser indicado no final da referência. Certo? Não, sem colchetes, sem nenhuma informação. Ponto e a indicação, ISSN e o número. Assim como o DOI, né? As obras digitais agora, elas têm a indicação do DOI, que é uma espécie de ISSN ou ISBN eletrônico, tá? Se você tem o DOI da obra, você tem como chegar àquela obra, porque ali está contido inclusive o endereço, tá? Então também esse DOI, ele será colocado no final da referência. É um elemento que entraria como uma nota. Mas notas em geral, nós vamos ver mais adiante, elas não devem vir entre aspas, nem entre colchetes, nem entre parênteses. Simplesmente a gente coloca o ponto final seguido da nota ou da informação complementar, que a nota é considerada uma informação complementar, não é uma informação essencial. Não é nota com número, como a nota de rodapé nem nada. Não. Na referência, nós vamos colocar essa nota na referência, tá? Não estamos falando do texto ainda, certo? Com relação ao local, então também é um elemento importante, né? Ele ajuda a identificar a obra, ele deve ser sempre, a indicação é sempre da cidade, então o local onde a obra foi publicada, seguido ou não do estado ou do país abreviado, tá? Essa necessidade de colocação do estado ou do país é sempre quando os locais são homônimos, né? Quando a gente tem dificuldade de identificar a qual local a gente está se referindo. Então aí há necessidade. Caso contrário, não precisa colocar a indicação, fazer a indicação do estado ou do país abreviado. A editora também, né? É uma outra informação importante. A obra diz o seguinte, que mesmo que haja na obra mais de um local e mais de uma editora, nós só precisamos fazer a indicação do local e da editora que estão em destaque, ou do primeiro
né? Não há nenhuma dificuldade, não há nenhum problema em se fazer indicação de outros locais ou de outras editoras, mas não há necessidade, tá? Também se colocar não está errado. não está errado, tá? Mas basta colocar o primeiro, que está em destaque, o que está em primeiro lugar.